Olá, estudante de português! Para fazer um texto lógico e adequado, é preciso prestar atenção, principalmente na coerência textual e nos elementos de coesão que vamos utilizar. Quando não conseguimos entender o que uma pessoa disse ou escreveu, costumamos dizer: "Você está sendo incoerente", ou então, "O que você diz não faz sentido". Se não prestarmos atenção para o perfeito encadeamento de ideias e uso de recursos gramaticais, corremos o risco de, ao final da nossa construção textual, não sermos compreendidos. Um texto com coerência é aquele que tem relação lógica entre as ideias que o autor quer expressar. Os elementos de coesão fazem a ligação entre as frases e as ideias do texto. As frases podem expressar muitas ideias. Uma mesma frase pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo do contexto em que ela foi dita e dos nossos sentimentos daquele momento. Muitas vezes só conseguimos perceber o verdadeiro sentido de uma frase quando prestamos atenção na entonação ou na pontuação que ela traz. A entonação nos ajuda quando a frase é falada e a pontuação quando for escrita. Quer ver só alguns exemplos? Quando eu falo "Pedro, vá para a escola", eu estou dando uma ordem. Quando digo "Pedro vai para a escola", estou fazendo uma afirmação. E quando eu falo "O Pedro vai para a escola", eu estou fazendo uma pergunta. As três frases usam praticamente as mesmas palavras, mas expressam ideias diferentes e vão ter respostas distintas do receptor. E a diferença entre elas está na pontuação e na entonação. Na escola, com a família ou com os amigos, nós utilizamos a linguagem informal, ou seja, coloquial, que não está preocupada com as regras gramaticais. Agora, quando estamos no trabalho ou em uma reunião, usamos a linguagem formal e obedecemos todas as regras da gramática. Outro aspecto da linguagem são os diferentes vocabulários usados no nosso país. Cada região tem expressões ou um modo de falar que é característico daquele lugar. Os gaúchos têm o tchê e o bah. No interior de São Paulo, o R é bem marcado. Os mineiros usam o diminutivo em muitas palavras. No Nordeste, escutamos expressões como sei não ou vou não. Todas essas diferenças fazem parte da riqueza cultural do nosso país. Tchau, até mais! Para expressar o que queremos, juntamos as palavras, combinamos as ideias e utilizamos a gramática. Estudar a sintaxe de uma língua implica estudar as maneiras como as palavras podem se associar para formar um sentido. E isso tem a ver com a estrutura interna da frase. Não podemos unir as palavras de maneira aleatória. Vamos ver isso em um exemplo. Na frase "Ontem Eduardo comeu um doce de leite muito gostoso na casa de sua namorada". É possível fazer algumas modificações na ordem dos termos, como Eduardo comeu um doce de leite muito gostoso na casa de sua namorada ontem. Ou na casa de sua namorada, Eduardo comeu ontem um doce de leite muito gostoso. Portanto, podemos explorar outras ordens, mas há modificações impossíveis. Não podemos dizer coisas como "Sua comeu ontem, Eduardo, um leite namorada doce de muito casa na gostoso". Conseguimos reconhecer todas as palavras, mas a frase não comunica nada. Isso ocorre porque as combinações em uma língua são reguladas por uma sintaxe. Assim como tem hora e lugar para certos comportamentos, tem hora e lugar para colocar as palavras na frase. Tchau, até mais! Não há terreno mais farto do que o das palavras. Elas brotam de nosso pensamento de maneira natural. Com o passar dos anos, cada palavra cria um significado específico para todos nós.
mas às vezes elas podem ultrapassar estes limites de significação. Com outras definições, as palavras trazem novas possibilidades de perceber a realidade. Esse é o caminho quando construímos um texto literário. É preciso sentir, escolher e manipular as palavras. Ao organizá-las, produzimos um efeito que vai além do significado objetivo. Assim conseguimos nos aproximar do imaginário. Até quando você vê imagens, você a transforma em palavras. Elas são o revestimento das ideias. Por isso, seria praticamente impossível traduzir os pensamentos na forma escrita se não tivéssemos as palavras. Pense nisso. As palavras vão ajudar você. Muitas palavras que você conhece hoje, acredite, já foram mais de uma. Boa parte do nosso vocabulário científico e técnico possui palavras formadas por um processo de composição. E não pense que são palavras muito complicadas. Na verdade, são expressões bem corriqueiras. A palavra tele vem do grego e visão do latim. Juntas formaram a nossa televisão. As palavras ainda podem ser divididas em morfemas menores. Os radicais das palavras pedrinha e pedraria são iguais às da palavra original pedra. Quando se acrescentam morfemas às palavras, chamamos de sufixo, como em florescer e fogaréu. Outro tipo de morfema são os prefixos. Eles ocorrem quando há um acréscimo antes da palavra original. Descuidar e desmontar são resultados disso. Quanto mais variado e ativo for o nosso vocabulário, mais claro e profundo será nosso processo mental de reflexão. Reflita e estude. Tchau, até mais! A palavra é um mecanismo de integração social que surgiu há milhares de anos com os nossos antepassados que viviam nas cavernas. Os seres humanos sempre tiveram uma capacidade natural para se expressar, que foi desenvolvida ao longo da evolução da espécie. Os seres humanos dos tempos das cavernas começaram a desenvolver este recurso imitando os sons da floresta, dos animais e do céu. Eles faziam isso para mostrar para o grupo um sinal de perigo, a aproximação de uma tempestade ou então um animal para ser caçado. Os nossos antepassados perceberam que o conhecimento deveria ser socializado e repassado para todos os membros da comunidade. O desenvolvimento da fala e da escrita foi fundamental para o processo de evolução da humanidade. O ser humano organiza e dá sentido para os sinais sonoros e escritos através da palavra. E começou a fazer isso quando ainda vivia nas cavernas. No mundo globalizado que vivemos atualmente, a palavra continua tendo a mesma importância. Hoje em dia, as informações circulam com muito mais rapidez. Com a ajuda da tecnologia, as informações chegam até nós através das mais variadas formas: escrita, falada ou eletrônica. Mas para se comunicar é preciso saber se expressar corretamente e utilizar de forma adequada todos os recursos da língua portuguesa. Isso vale tanto para a fala quanto para a escrita. Revise os conteúdos, tire suas dúvidas e coloque em prática tudo o que você aprendeu na aula. Tchau, até mais! Contar uma história parece simples, não? Quantas vezes você já chegou ao trabalho na segunda-feira e contou uma história do fim de semana para os seus colegas? Você pode não ter percebido, mas para que eles entendessem, você utilizou uma estrutura narrativa, ou seja, introdução, apresentação das personagens, o desenrolar dos fatos e a conclusão da história.
Observe que toda narrativa conta um fato que se passa em determinado tempo e lugar. As personagens fazem parte da ação e toda ação tem um objetivo. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a estrutura narrativa, compare com o livro, a novela, o seriado que você gosta. Veja como o autor dispõe os elementos da narrativa. Não é fácil manter a paz. Qualquer incidente ou mal-entendido pode acabar com a paz e desencadear um conflito. Foi assim que tiveram início vários conflitos que marcaram a história da humanidade, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas sempre existiram pessoas que defenderam a paz e lutaram por ela, como Mahatma Gandhi. Gandhi foi um líder espiritual indiano, exemplo de como fazer uma revolução sem armas e sem derramamento de sangue. Ele utilizou apenas o diálogo, o convencimento e a aceitação. No mundo das artes, a música Imagine, de John Lennon, fala da verdadeira paz que todos os povos desejam ter. Para viver em paz, é preciso estar disposto a praticá-la, com a ajuda do diálogo e da tolerância. A paz é o equilíbrio do corpo e da mente, que se consegue por meio do conhecimento, do aprendizado e das experiências de vida. O ser humano tem a capacidade de receber, processar e reproduzir informações no meio em que vive, de forma racional e coerente. Sempre lembrando que cada pessoa tem qualidades e limitações. O equilíbrio da paz é rompido quando não são respeitadas as diferenças entre os seres humanos. É muito bom viver num mundo sem discórdias, sem ataques e sem violência, mas não é fácil conquistar a paz. Para isso é preciso ter bom senso e muita tolerância. Saber se expressar corretamente e dialogar com as pessoas já é um bom começo. Agora é com você. Fique em paz. Tchau, até mais. Olá! O escurinho do cinema faz a sua cabeça? Então que tal descobrir como tudo começou? Achados históricos e arqueológicos têm comprovado que é antiga a preocupação em registrar o movimento. O desenho e a pintura encontrados em paredes de cavernas e sítios históricos foram as primeiras técnicas utilizadas para contar histórias através de figuras. No baú da projeção de imagens, encontramos também o jogo de sombras, técnica oriental, que é considerada uma das mais remotas precursoras do cinema. De lá até o cinema digital, a sétima arte passou por inúmeros estágios e nunca deixou de provocar encantamento. Por quê? Uma produção italiana que fala exatamente disso é Cinema Paradiso. Se você assistir a esse filme, certamente irá descobrir a magia que a grande tela produz na mente humana. Através dela, você pode viajar por lugares distantes, experimentando os mais variados sentimentos. Tudo isso só depende do filme que você escolher. E é por isso que eu vou ao cinema. E aí? Vem comigo!